Fala aí pessoal, tudo bem? Vini Sete Silva mais uma vez com um vídeo pro canal. Algumas pessoas já me perguntaram, mas aí um menino aí, um inscrito, mandou no chat aí perguntando, fazendo uma pergunta sobre a Bíblia, dizendo se esse namoro, se namorar é bíblico, se existe namoro entre cristãos, entre crentes, se é normal. Segundo sempre a Bíblia, claro. É que eu não estou aqui para dar minha opinião pessoal. Esse canal é voltado para falar das coisas, das escrituras, de Deus, de profecias, esse tipo de coisa. Então, eu vou dizer o que a Bíblia fala sobre namoro. Para começar, namoro, como a gente entende hoje, de você namorar uma pessoa, beijo, abraço, sexo também, que hoje tudo é liberado, tudo é livre, isso é coisa de pouco tempo, né? Dentro da cultura universal. E na Bíblia não cita absolutamente nada sobre namoro, sobre esse tipo de namoro de hoje. Ao contrário, para Deus isso é total pecado. Não existe namoro na Bíblia. O que existia na Bíblia era a pessoa conhecer a outra e ali se comprometia em casamento. No Velho Testamento já levavam direto a moça, a mulher no caso, virgem, para a casa dos pais e ali ela se tornava mulher dele. Quando ambos entravam em concordância, as famílias entravam em concordância, ele já levava a moça para casa e ali se tornavam marido e mulher. Já no Novo Testamento, no tempo de Jesus, não, tinha um noivado que era um compromisso. O noivado nada mais era do que você se comprometer com uma moça, ela se comprometer com um rapaz ou com um homem, e ali eles assumiam um compromisso, mas sem toques carnais, sem conjunção carnal, sem beijo, sem abraço. Não tinha nada disso. Ah, não tinha beijo? Não, mas até o beijo é proibido. Não tem. Olha, eu não conheço nada que excite mais do que um beijo. Quando se dá um beijo, todo o corpo acorda, né? Isso é normal. Então, o casamento era algo realmente puro. A pessoa tinha um tempo de noivado, já no Novo Testamento, para que se conhecesse, uma conhecesse a outra, uma conhecesse a família da outra, as famílias se conhecessem, se acertassem tudo, e aí chegava o dia, no caso da Bíblia, lá do lado de Israel, o rabino vinha e fazia o casamento. Isso na cultura cristã, na cultura de Deus, né? na vontade de Deus. Isso aconteceu, por exemplo, temos duas histórias aqui. Eu estou com a Bíblia online aberta aqui. Fala, por exemplo, do casamento de Isaac com Rebeca, onde diz lá em Gênesis 24 que Abraão era agora já muito idoso, o Senhor tinha abençoado em tudo. Um dia mandou chamar o encarregado da administração da sua casa, que há mais tempo trabalhava para ele, Abraão, Isaac, filho de Abraão. Então, eu vou resumir aqui, ele pede para o seu funcionário jurar diante dele que ele já iria morrer, ele queria que Isaac casasse. Então ele fez o seu servo jurar que iria na terra da parentela dele, que Abraão tinha saído da sua terra, e que levasse Isaac lá e dentro da parentela dele, né, porque eles tinham o costume de casar entre primos, escolhesse uma moça que fosse de Deus e para que fosse esposa de Isaac. Bom, então aí o servo dele faz uma oração no versículo 6, ora a Deus para que Deus o abençoe na viagem e que faça tudo dar certo, que realmente ele encontre uma esposa para Isaac. E chegando na parentela de Abraão, ele pediu que Deus desse um sinal. Então ele está dizendo, quando ele orava, chegou uma rapariga, uma moça muito formosa chamada Rebeca, filha de Betuel, com seu cântaro de água sobre o ombro. Betuel era filho de Milca e de Naor, irmão de Abraão, ou seja, era prima de Isaac. Ele apressou-se ao encontro dela e pediu que desse de beber um pouco d'água do seu cântaro, que foi esse o sinal que ele pediu. E isso aconteceu, eu vou resumir. Aí ele vai, conhece a família lá de Abraão e tal, e conta para a família de Abraão o que Deus tinha mostrado para ele, a vontade de Abraão e de Isaac. A família concorda e Rebeca vai com suas servas lá, que eram empregadas dela, e parte para a terra onde Abraão estava para se encontrar com Isaac.
depois de conversarem, depois da família abençoar, depois da própria Rebeca concordar. Então eles foram. Assim que chegaram lá onde Isaac estava, diz no versículo 66, diz assim: o mordomo contou a Isaac tudo o que aconteceu. Então Isaac trouxe Rebeca para a tenda da sua mãe e ela tornou-se sua mulher e amou-a muito. E ela foi para ele um conforto muito especial após a morte de sua mãe Sara. Então, como é que acontecia o namoro lá no Velho Testamento? Ela não tinha namoro. Se conseguia uma mulher pro cara, aí o que acontecia? Ele levava ela, outras bíblias falam recâmara, que é o quarto, né? Ele pegava a mulher, depois de tudo conversado, então ele tinha uma relação sexual com ela. A partir daquele momento, pronto, já estavam casados. Aliás, tinha, não sei se essa lei caiu, mas existe uma lei, existia, que se uma pessoa casasse com outra hoje em dia e por algum motivo eles não conseguissem ter relações sexuais, eles não estariam casados, o casamento era anulado. Então, segundo a Bíblia, um homem se torna marido, uma mulher se torna esposa quando há uma relação sexual, mas nada antes. Ou seja, ele não tinha tocado em Rebeca até então, não tinha dado um abraço, não tinha dado um beijo, não tinha feito nada. Já partiu direto ali, né, para o momento de núpcias e tal, para a lua de mel. Ali já estavam casados, porque o que valia era a palavra. E isso aconteceu a mesma coisa com Jacó, que também Isaac queria que Jacó casasse. E aí, resumindo aqui, o casamento de Jacó você encontra lá em Gênesis 29, 1 até o 36, tem a história toda. E Jacó se apaixonou pela Raquel, e da mesma forma, quando o pai de Raquel concordou com tudo, diz aqui no versículo 22, então Deus lembrou de Raquel, Deus ouviu o seu clamor, tornou-lhe fértil, ela era estéril, e ela engravidou e deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de José. E foi a mesma coisa, ele levou para a recâmara e ali ele a possuiu, teve relações sexuais e ali se tornou mulher. Ou seja, não existe esse namoro que nem tem hoje em dia, isso nunca existiu na Bíblia, isso não é um namoro cristão, não é um namoro de quem serve a Deus, de quem serve a Cristo, de quem quer viver nos caminhos de Deus. Então, como deve proceder um crente hoje em dia, um evangélico, um católico, um cristão, um seguidor de Cristo? Da mesma forma, primeiro, a Bíblia nos proíbe no Novo Testamento, que aí já são as palavras de Deus para o período da graça, para hoje em dia, que nós não devemos nos unir com nenhuma mulher ou com nenhum marido, no caso de mulher, que não seja cristão. O cristão, ele não pode casar com pessoas de outra religião, porque, segundo aos Coríntios 6,14, diz assim, não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum entre a justiça e a maldade, o que existe em comum é entre a luz e as trevas. Quem não está em Cristo está nas trevas. Então você não deve se unir com nenhuma moça, nenhum rapaz, nenhum homem, nenhuma mulher que não seja seguidor de Cristo, que não crê em Cristo, que não seja crente, porque vocês estão em julgo desigual. A palavra de Deus proíbe, aquele que segue a Cristo cumpre os mandamentos de Cristo. Então, de maneira nenhuma. Aí alguém pode falar assim, não, mas eu vou ganhar ele para Jesus, eu vou tornar ele um cristão, eu vou tornar uma moça cristã, ou a mulher, não, eu vou casar com ele porque eu gostei dele, tudo bem, ele consulta os mortos, ele faz magia, mas eu vou ganhar ele para Jesus. E você pode ter certeza que 99% das vezes, desde 79 eu vejo isso, é laço do diabo mesmo. Você não consegue ganhar nada e a pessoa ainda te oprime depois. E muitas das vezes te leva para o lado do mal. Isso aconteceu inclusive com Salomão. Salomão, o homem mais sábio do mundo, no final da vida, foi iludido pelas filhas dos ídolos lá. E 1 Coríntios 7,16 no Novo Testamento fala isso também,
Você, mulher, como você sabe se salvará o seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Não, é que você tá ali com a paixão desenfreada no coração e você crê porque vai salvar teu marido, porque a paixão é cega. A paixão ela cega a pessoa e na maioria das vezes não acontece. O ateu muitas das vezes continua ateu, o trigo não se transforma em joio, o joio não se transforma em trigo. E aí vai ser maldição para a sua vida, para o seu casamento. Você vai ser traído, você vai ser traída, você vai sofrer na mão dessa pessoa descrente. Lá em Amós 3,3, o grande profeta Amós, ele diz: como andarão juntas duas pessoas se não estiverem de acordo? Como é que você vai conviver com uma pessoa que não está de acordo com a tua fé, que é o princípio maior de um ser humano, básico? Se ela não concorda com o que você crê, muitas das vezes ela desfaz, ela desdenha, ela fala mal. Como você pode andar junto com essa pessoa? Não tem condição. Em Cânticos, lá em Cantares de Salomão, Cânticos na Bíblia Católica, Cantares de Salomão na Bíblia Evangélica, 8,4 diz assim: olha, mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar que não desperteis e nem incomodeis o amor até que este o queira, ou então enquanto ele não quiser. Você não deve buscar o prazer da tua carne enquanto ela não despertar após o seu casamento. Tem pessoas que vivem na pornografia, vivem entrando em sites de pornografia, quer dizer, elas estão buscando ter aquele momento de prazer carnal e a palavra de Deus diz que você vai se dar mal. Quantos filhos nasceram de uma relação indesejada, uma relação que durou as 5 minutos? Quantas pessoas pegaram doenças por causa disso também? Buscando o sexo ilícito, aquilo que a Bíblia condena, porque isso é muito sério. A Bíblia diz que o fornicador, que é aquele que faz sexo antes do casamento, ele não vai herdar salvação. Então é preciso tomar cuidado. O cristão verdadeiro, aquele que ama Jesus, ele conhece uma moça na igreja, ou no trabalho, ou na faculdade, e ela é cristã como ele começa. Primeiro você tem que fazer uma amizade com essa pessoa, aí você vê que a pessoa tem a mesma fé que você, tem o mesmo amor por Jesus que você, crê em Deus, aí isso tudo já é indício, aí você começa a orar a Deus, você pede a Deus como o servo de Abraão pediu, para que Deus dê um sinal, e Deus vai te dando sinais, vai mostrando a você que aquela sim é uma mulher ou um homem que vai te fazer feliz, você vai poder ter uma vida feliz ao lado dela. E aí o certo seria vocês falarem um para o outro, que sentem um pelo outro, se os dois concordarem, se nascer o amor no coração dos dois, isso é um sinal que é de Deus. E aí vocês marcam um casamento e se casam. Geralmente casamento entre cristãos verdadeiros é entre conhecer a pessoa e se casar no máximo 6 meses. Tem que ser rápido, porque a carne você vai começar a desejar a sua mulher vai começar a desejar o marido, né? Então tem que ter um casamento rápido e não pode ter conjunção carnal, não pode ter beijo, não pode ter abraço. Ah, mas como é que eu vou saber se o homem é do meu gosto, se a mulher é do meu gosto? Se Deus colocar amor no teu coração, você pode ter certeza que vai. Eu tive um testemunho uma vez na igreja de um casal que eles se amaram tanto que o homem tinha uma doença genética que o tornava impotente, mesmo assim eles casaram. Casaram e a própria esposa declarou, acho que depois de quase 10 anos, eu não lembro, que ela era extremamente feliz com ele. É claro que ele dava algum tipo de prazer a ela, mas o mais importante para eles era o amor que eles tinham pelo outro, e era um amor realmente sincero. Então o amor ele supera tudo. A Bíblia diz lá em Coríntios 13 que o amor é o dom supremo. Não existe nada maior que o amor. O amor ele encobre multidão de pecados, como diz a palavra, e o amor ele supera qualquer coisa. Pelo amor você faz qualquer sacrifício por qualquer pessoa. Então, você tem que ter fé em Deus, crer em Deus, que se você fizer
como ele deseja, como ele manda, os mandamentos dele, você vai ter um casamento extremamente feliz. Porque um casamento só é realmente feliz se ele for abençoado por Deus. Se ele não for abençoado por Deus, você vai ter muitos problemas durante o casamento e muitas das vezes pode acabar em tragédia. E 1 Coríntios 6,18, ali o último versículo que eu anotei, diz assim, ó, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo, e o corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso, fuja do pecado sexual, fuja da pornografia, fuja da masturbação, fuja de tudo aquilo que faz você fornicar no teu coração diante de Deus, porque você vai lá em Coríntios 6 e Apocalipse 21, você vai ver que os fornicadores, os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Tá bom, pessoal? Então, respondendo bem claramente, existe namoro na Bíblia? Não. Pelo menos como a gente entende o namoro nos dias de hoje. Namoro na Bíblia era um período curto, entre duas pessoas se conhecerem, as famílias se conhecerem, você conhecer a família do seu marido, o homem conhecer a família da sua futura esposa, se comprometem, se casam, aí sim. Aí vocês podem ter relação sexual à vontade, porque é abençoado por Deus. A Bíblia diz lá em Provérbios que o leito sem mácula Deus abençoa, né? Ou seja, o leito onde não há pecado ali. O sexo entre duas pessoas casadas não é pecado, ao contrário, é bênção de Deus para a vida dos dois. A Bíblia chega a dizer no Novo Testamento que o corpo do marido não pertence mais a ele, e sim à esposa, e o corpo da esposa não pertence mais a ela, e sim ao marido. Para quê? Para um fazer o que quer no corpo do outro, prejudicar, machucar? Não. Ali está dizendo o seguinte, que você tem o direito legal, sem pecado, sobre o corpo da tua esposa e vice-versa. Tá bom? Então, se você... É claro que eu estou falando para cristão. Você que é ímpio, você que não crê em Deus, você que é um perdido, continue na sua petição, como diz a Bíblia, né? Que o justo continue a justificar-se e o perdido continue a se perder. Então, se você ama Deus, se você ama Jesus, se você tem temor e amor por Deus, siga os caminhos de Deus, que Deus vai te fazer feliz. Tá bom, pessoal? É isso que diz a palavra de Deus. Eu nunca dei, jamais vou dar nenhuma opinião pessoal, porque eu sigo o que Deus fala. Eu não sigo o que eu acho, o que eu penso, e sim o que Deus me revela. Eu não ando nos meus próprios caminhos, e sim no caminho que Deus quiser que eu ande. Porque essa é a obrigação do filho e do servo de Cristo, seguir as ordens do seu Senhor. E não há prazer e felicidade maior do que isso. A própria Maria se declarou serva de Cristo e extremamente feliz por isso. Não há honra maior do que você servir ao Senhor Jesus. Tá bom, pessoal? Volto daqui a pouco com outro vídeo. Curte o canal aí. Se inscreve no canal. Vamos chegar a 1000 inscritos. Tá bom? Eu peço a você, acione o sininho para você saber do novo vídeo. Eu volto qualquer hora aí. Fiquem na paz e até a próxima.